Você já viu o quanto pode economizar fazendo um consórcio sem pagar os juros altos de financiamentos? Ainda não? Então vou te mostrar agora. Dá uma olhada nessa Super Saveiro. No consórcio, você economiza R$24 mil para levar esse super carro. São prestações de R$ 1.119, quase 40% mais baratas do que as parcelas de um financiamento. O seu bolso agradece essa economia gigante. Viu como é vantajoso fazer um consórcio? Você foge dos juros altos, economiza e ainda pode levar um carrão para a sua garagem. Entre em contato e venha para a Multimarcas Consórcios. Vamos de volta. Olha, o assunto realmente é muito quente, muito efervescente. Aqui no intervalo comentamos muita coisa que nós vamos colocar no ar daqui a pouco sobre essa situação no Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, essa questão de agenda, essa pressão em cima dos atletas, né? Mas é preciso ter atenção com as coisas boas. E como o Ramon Salgado sempre passa para nós, coisas boas estão um pouco para o lado de lá. Estão ali na Avenida Portugal 150, no Posto Atlântico. Passe lá. Posto Atlântico, revendedor dos produtos Ipiranga. A gasolina, Jair, da melhor qualidade que temos em Belo Horizonte. Pode ir lá que você vai sair super satisfeito. O posto tem também uma promoção espetacular para a troca de óleo. O óleo mineral a R$ 69,90, podendo pagar em 5 vezes e ainda leva um filtro. E o semi-sintético a R$ 79,90, também com a promoção em 5 parcelas e mais o filtro. O Poço Atlântico fica ali na Avenida Portugal 150, no Jardim Atlântico, caminho de todo mundo ali da região. Passe lá porque você não irá se arrepender. Se você quer uma gasolina de qualidade, no preço justo, é lá você encontra. Então, nós estávamos falando aqui antes, no bloco anterior, sobre a situação do Campeonato Brasileiro. E essa situação acaba carregando uma pressão para dentro do clube. O Atlético, ele fez uma opção em descartar, o presidente fala que não, né? Depois ele falou que não, mas na época falou que sim, de descartar a Sul-Americana, exatamente para aliviar o calendário do Atlético. Resultado, não conseguiu aliviar da forma que ele queria, porque o grupo que ele montou não deu o resultado, né? E aí agora está na situação de precisando ganhar de qualquer jeito, vai enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro, né, nesse final de semana, o Palmeiras, e numa situação muito delicada, porque ele pode perder a 6ª posição se não conquistar um resultado positivo. E o Luan, que está à disposição para voltar à equipe, deu uma entrevista hoje, gente, falando dessa situação de pressão no Atlético. Vamos ouvi-lo. A gente não precisa gostar um do outro. A gente só precisa dar o nosso melhor, cada um ajudar o outro dentro de campo. Cada um tem os seus melhores amigos, cada um tem uma intimidade melhor com o outro. Isso não quer dizer que o time seja desunido, mas agora dentro de campo temos que se fechar cada dia mais, porque estamos no mesmo barco. E quando ganha também, ganha todos, quando perde, perde todos. Isso é a lógica do futebol. Mas é uma pergunta muito complicada, porque vai que eu falo alguma palavra aqui que não agrada e as pessoas distorcem, né? Como sempre, ó, tá vendo? Como sempre, né? Tudo que eu falo vira uma bola de neve. Então, assim, isso não tem nada a ver de amizade fora de campo ou dentro de campo. O importante é cada um estar vestindo a sua camisa, que é a do Atlético, e dar o seu melhor. Mas não tem outra alternativa se não vencer domingo. Só isso. Luan, ídolo é isso. O ídolo tem que ter responsabilidade no que fala, né? Não é que todo mundo distorce, todo mundo te cobra mais ou menos. É porque você é ídolo da torcida. E é um cara que representa a marca Atlético. E aí? Stacanelli, tem que ser amigo, não tem que ser amigo? Carlinhos, Você quer? trabalhamos com isso há muito tempo, mexendo com o jogador há muito tempo, né? Tá feliz, Luan? Tá feliz, Manuel? Não, eu ia falar isso aqui. Tá feliz. A fala dele fala quando tá o grupo. Ele não está feliz ou está E por pressionado, que ele preocupado? trouxe isso à tona também, né? E outra coisa, não tem Não, que ele foi falar perguntado, nada. tá? Para ser justo, ele foi perguntado, né? Se estava faltando união, amizade dentro do grupo. Aí podia ser simples, não podia? Não, tem união no grupo, Tamo a gente junto. sabe o que tem que fazer. Pronto, próxima pergunta, por favor. Pronto, acabou.
Né? Não tem. Ele quis tentar consertar e piorou a situação. Quer dizer, Staganelli, que está aqui, que é psicólogo, o corpo fala, né? A gestão dele fala. Então, não precisa. Boa. Com certeza. O Atlético ele tem 9 derrotas no período pós-Copa. Né? E até, gente, é uma situação que mostra que o campeonato está bem nivelado também, ele da metade para baixo. Né? Porque em outras épocas, uma equipe que sofre 9 derrotas numa fase de sprint estaria na parte mais baixa da tabela. Agora, Carlinhos, durante essa semana agora, para nós psicólogos, e em especial os que trabalharam com esporte, com futebol, semana do Enem, a gente fica muito palestra em tudo da escola, né? A gente vai falando muito para o povo. Desempenho, preparação, treino, prova. Não adianta seu filhote, se ele não estudou, domingo agora que é a prova de física e matemática, vai dar a mais difícil de todas. Nossa, não adianta. Se você não treinou, não adianta. Lá em 76, quando a Nádia Comaneci conseguiu os 2 nota 10, não tinha nem o número pronto para aquilo ali, perguntaram para aquela menininha, o telespectador da TV Horizonte vai lembrar dessa imagem, uma menininha, muito jovenzinha, e perguntaram para ela, menina, como é que você conseguiu fazer um negócio desse? Aí ela falou assim, uai, eu fiz o que eu treinava. Ela não ficou nervosa na hora da prática, fez o que treinava. Aí é a hora da gente começar a pensar, tá faltando planejamento. Bola é planejamento também. Você tem uma padaria aí na sua casa, você tem aí as compras do mês para poder fazer, faltou planejamento para o Atlético ao longo de 2018. O Fluminense e o Atlético Paranaense são times piores do que o Atlético? Nunca. Nunca. O time do Atlético é melhor do que o time do Fluminense e do Atlético Paranaense. Negligenciaram uma competição, perderam dinheiro, perderam prestígio e por aí vai. Mas olhando para frente, olhando para a situação que se aprenda com os erros do planejamento. E para frente, porque o planejamento não foi feito e está muito bem diagnosticado, né, que houve essa falha. Mas agora, o que fazer? Você que, né, viveu, né, muito tempo do futebol, lá dentro do futebol internamente, o que você passaria para o Levi Coupe? Levi, leva esse papo, leva para esse lado aqui. Tem que fechar classificado. Simplesmente. Tem que colocar tudo agora, diminuir a falação. Luan, chega aqui, meu amigo. Vamos reduzir um pouquinho. Tem a Michele, psicóloga do Atlético, que é nota 10. Sim. A Michele é nota 10. A Michele é atleta de tênis, estudou nos Estados Unidos. Conhece tudo de bola lá no Atlético. Luan, conversa com a Michele para reduzir um pouquinho, entender um pouco esse processo das falas e entrevistas e jogar bola, para classificar. Esse é o ponto. Agora, o Geraldo de Ibirité está perguntando se a gente não concorda com o Luan. Então, Geraldo, o que a gente está falando é exatamente isso, que tem uma questão de entrosamento mesmo, devido aos grandes ajustes que vêm sido feitos desde o pós-Copa e no Atlético. Agora, falta também muita técnica e vontade dos jogadores, né? Então, assim, a gente concorda em partes ali com a fala do Luan, acredito. Porque talvez até a vontade acaba sendo demonstrada de forma diferente, né? Acaba virando desespero. Né? E a situação do Atlético ainda não é de desespero, apesar dessa sequência ruim, apesar de estar em 6º lugar. Dá para chegar. Sim. Dá para chegar. Vai enfrentar um líder? Vai pegar uma barra pesada. Mas o Atlético já enfrentou outros líderes e venceu outros líderes. O Atlético, antes da parada da Copa, era vice-líder do campeonato. Então estava lá na frente, era aquela equipe a ser batida. Só que se tornou a equipe, né, que todo mundo bateu. O que às vezes eu penso, né, é que a gente tem que criar o desafio como estímulo, né? Por exemplo, hoje você vai jogar contra o Palmeiras, primeiro colocado. Isso tem que servir como motivação individual e coletiva para os jogadores do Atlético. Quer dizer, vencer o Palmeiras é um desafio muito grande? É difícil? Talvez não, mas é uma motivação que eu dizia aqui para o América. Olha, se você está jogando X, joga X mais 10. Joga mais um pouquinho, dá um pouquinho de si. Mostra que você tem capacidade de oferecer. Mas isso é individual. Isso se o grupo não consegue. Eu estou com quem pode falar melhor do que eu nisso aqui. Porque é o seguinte, se você não consegue fazer isso com você, não vai conseguir. Sim. Não é isso? Você não vai conseguir superar uma situação. Eu acho que está difícil no Atlético. Para o atleta, para o jovem bom de serviço que treinou bastante no Enem, a gente estava falando disso aqui agora, é um desafio desse que molda o caráter do cara.
amigo telespectador, é num desafio contra o melhor time do campeonato que o caráter do atleta é moldado. Portanto, é fazer com que esse jovem do Enem e do jogador do Atlético encare esse desafio do jogo contra o Palmeiras como aquele jogo de divisor de águas. Vamos ganhar do campeão, nós vamos ganhar do provável campeão brasileiro. Ô Jairo, eu trabalhei muito tempo na Série B, né? Trabalhei internamente em clube. E vi muito atleta se destacar na Série B e não conseguir se firmar na Série A. E vi muito atleta da Série A voltar para a Série B, né? E conseguir uma performance legal. Por quê? Porque a personalidade, né? O caráter dele, ele ter poder de reação, né? Positiva no momento de pressão. Né? Nós vamos ouvir, gente, agora, vamos ouvir o que pensa o torcedor. Coloca aí, por favor. Carlinhos Cruz, sou o pai do Lincoln, lá do Minas Gerais, seu amigo. Me aponte 5 jogadores de qualidade que existem no elenco do Atlético atualmente. Vê se você consegue. Quem está falando é o Arnaldo de Belo Horizonte, o pai do Lincoln. Um abraço para você, o Lincoln jogou futebol com a gente lá, né? Espetacular. Saudade que eu tenho de vocês. Né? Olha, eu consigo apontar. Né? Aí vai do nível técnico, né, que nós vamos estabelecer aí. Né? Não resta dúvida que o Vitor. Quem? Goleiro. Né? O Vitor, né? O Luan, jogando ou não? Elias, né? Léo Silva não entra na lista, não? O Léo Silva eu não quero citar, porque o Léo Silva está Gustavo Blanco, que é o nome que eu queria lembrar. Gustavo Blanco, né? Eu hoje falaria como... O próprio Ricardo Oliveira tem um nível técnico, né? Isso. Para a idade dele, porque também... Citando eu tenho que citar o Leonardo também. Né? Mas eu... Vai parando por aí. E o Adilson. Colocaria um jogador Adilson, vai parando por aí. Está crescendo, que é o lateral direito, o Emerson. O Emerson ainda tem que jogar muito. Concordo com você, vai parando por aí. Né? Então, eu consegui colocar 7, vou tirar os 2 que têm idade mais avançada, cheguei aos 5 que você pediu. Né? De fato, é pouco para... E aí é o raciocínio que eu tenho certeza que você quer induzir. De fato, é pouco para uma equipe do nível do Atlético, que quer brigar por título. Né? Pelo menos chegou na temporada dizendo que ia brigar pelo título. É preciso ter pelo menos 10 a 15 jogadores ali no mesmo nível para poder chegar a um título brasileiro. O líder do campeonato, nós temos aí pelo menos 15 ou 16 jogadores no Palmeiras em condição de ser titular em qualquer equipe de futebol brasileiro. Né? Pois é. Ô Carlinhos, o primeiro título que eu ganhei com o Cruzeiro foi em 2008. A competição que você organizava, a Copa Integração, que tinha aqui por perto, né? Sim. Os meninos 9-3... Lucas Silva, Christian, Vinícius Araújo, eram jovens, muito proeminentes, mas a safra, vamos dizer assim, boa mesmo, era 9-2. Dudu, Elber. Portanto, esses meninos 9-3 eram preteridos, de certa forma. A gente trabalhou com esses meninos, trabalhamos o brio desses meninos e fomos campeões da integração em 2003. Está na hora de trazer isso aí para esse contexto do Atlético. Aí, um exemplo bem lembrado. Os 9-3 foram mais longe que os 9-2, alguns deles. Então, nós vamos fazer um intervalo, é rápido, porque o assunto é bacana, o assunto é bom. Participe conosco, mande para cá, 9964288473, mande para cá a sua sugestão, a sua opinião, participe conosco. Vamos lá, vamos fazer intervalo, voltamos daqui a pouquinho.